Para mim que o Flamengo até começou com uma ideia inteligente de segurar a pressão que era inevitável do Lanús, né? E aos poucos do primeiro tempo foi conseguindo, se impondo no toque de bola, teve aquele lance do Cebolinha, deu um susto no Lanús que disse, olha, não podemos ir com tudo que a gente vai tomar um gol de contra-ataque. E o segundo tempo o Flamengo começou assim. E de repente, principalmente depois que entraram Samuel Lino e Pedro, o time parou de jogar futebol. E deve dar graças a Deus de ter perdido só de 1-0. Porque no mínimo mereceu perder por mais, pelo dobro, por 2-0. O que complicaria muito o jogo no Maracanã, que não tenha dúvida vai ser um jogo complicado. Porque argentino dá pouca pelota pro fato de jogar fora de casa. Adoram jogar, adoram repetir o maracanazo, né? Que foram os uruguaios, os que conseguiram pela primeira vez. Essa é a primeira coisa. E vão montar uma retranca que esse time do Flamengo que não chuta em gol vai romper como? A minha sensação é que o time do Flamengo é incomparável, né? O elenco do Flamengo com o do Lanús. É arrogante, acha que vai resolver o jogo na hora que quer e na hora que vê a coisa feia, treme. Tremeu ontem. Chegou uma hora que não conseguia sair tocando a bola. Parecia que estava com tremedeira nas pernas. Foi absolutamente irritante e decepcionante o desempenho do Flamengo ontem. Uma coisa assim, abaixo da crítica. Você fica esperando e a coisa não anda. Eu acho e a declaração do Felipe Luiz, posso estar enganado, quero estar enganado. Ao passar um pano para a coisa horrorosa que aconteceu entre Benfica e Real Madrid, é de alguém que está mirando o mercado europeu. Portugal e Espanha. 2 países com problema crucial de racismo. E ele meio que deu uma passada de pano, precisa ver. Ora, isso é muito feio. Muito feio. Não tinha nem patinado sobre isso. Arnaldo, deixa eu te falar 2 coisas. O Mauro passou por vários pontos, o Juca também o Trajano. Quero centrar em 2 pontos que você é bem atento. Primeiro, que tem a ver com a defesa e com o ataque. Primeiro, no ataque. Existe alguma coisa com o Felipe Luiz e o Pedro? Não sei. Né? Porque ele prefere jogar sem centroavante a jogar com o Pedro. Tudo bem, quando o Pedro entrou, nem adiantou muita coisa. Essa é uma questão. E a segunda você elogiava muito o Flamengo do ano passado, que era um time que era defensivamente muito sólido. Esse negócio acabou. O gol de ontem foi muito parecido com o gol do Luciano. O Luciano cabeceia exatamente entre os 2 zagueiros, ontem o atacante cabeceou entre os 2 zagueiros também. Um cruzamento do lado ali, bola no gol. Bom, é isso. Eu acho que a tentação nossa, historicamente, é analisar o Flamengo pelo poder de fogo que ele tem. Né? O Flamengo, historicamente, é um time que tem uma artilharia pesada em todos os aspectos. Mas, para mim, a grande marca do time do ano passado não era a cadência do Jorginho, a arte do Arrascaeta ou, às vezes, os gols do Pedro. Era a solidez defensiva. Sabe o que está me parecendo, Tironi? Que o Felipe não percebeu que esse ano, até o momento, pelo menos, por diversas questões, as questões físicas levantadas, a temporada que começou depois, os atrasos, o Flamengo de 2026 não é o Flamengo do Jorginho, que foi o time do ano passado, é o Flamengo do Everton Araújo, do menino, e ele toda vez coloca o menino dá a resposta, estabiliza o time e ele tira o menino. Às vezes você tem que colocar um volante marcador com saúde para estabilizar o time. Toda vez que o Everton entrou, o Flamengo jogou bem. Toda vez sem o Everton, o Flamengo jogou mal. Pode perceber isso. E essa fórmula sem centroavante, a gente chega no outro ponto, a artilharia, testada na última parte do jogo com o Botafogo, só funcionou porque o Everton estava em campo. Eu tinha a impressão que o Felipe começaria com o Everton ontem. Não começou. E não colocou. E assim, o Everton foi bem contra o São Paulo,
até ele sair, e o gol do Luciano sai quando? Quando o Everton sai do time. Porque marcação não é só dos 2 zagueiros, é do time todo, né? E quando o time não está marcando bem como um todo, um volante a mais ao lado do Pulgar ajuda. E o Everton é um jogador interessante, é um jogador que ele não aparece muito, mas ele melhora os outros, ele dá mais liberdade para todos os outros. Então, 2026, para mim, ele está demorando a se convencer que é o time, por enquanto, do Everton Araújo. Não precisa ser contra o Madureira. Estou falando dos jogos mais pesados. Ontem era um jogo evidente para o Everton Araújo, né? E aí o Paquetá pode jogar em outra função. Pode até ser o falso 9 dele, como foi contra o Botafogo. Jogaram Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta e Paquetá na frente sem centroavante. O Mauro até lembrou, acho importante o Mauro fazer alguma... o São Paulo Tele jogava sem centroavante. É verdade. E o São Paulo Tele sempre jogava com 2 volantes. Sempre. E um sempre fazendo papel sujo, entre aspas, trabalho sujo. Pode ser o Pintado, o Doriva, o Ronaldão de volante. Isso não é jogar feio, é saber se defender, né? E acho que o Flamengo, até ter a sincronia do ano passado, até ter o Jorginho na ponta dos calços, tem que às vezes saber se defender, senão ele perde jogos. Quantos jogos o Flamengo perdeu esse ano? Talvez já tenha batido a marca do ano passado, né? É incrível. E não foi do Lanús, foi do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians. Cara, né? Então, eu acho que a marca do time daquela solidez, aquela dificuldade. Claro que tem, além da situação tática, a concentração, o foco, e que são responsabilidades do treinador e dos jogadores. Mas enquanto isso não acontece, esse clique não rola, ele tem que tomar suas providências. E o menino tem jogado bem todas as vezes que ele entra, né? Aí, vamos para a parte do centroavante. Sim, Tironi, não é só por conta daquele episódio do ano passado, em que ele expõe publicamente o Pedro e diz que o Pedro precisava fazer muito mais. A concepção futebolística do Felipe Luiz, e aí está o Mauro tocando nesse ponto, até que ponto vai essa convicção, até que ponto é teimosia, ela não pressupõe um centroavante com as características do Pedro. O Flamengo tentou contratar o Caio Jorge no início dessa temporada por 30 milhões de euros, não conseguiu. Ele gostaria de ter uma outra alternativa. É estranho, eu sei que é, né? O Pedro é talvez o melhor centroavante brasileiro, mas o técnico entende que o time coletivamente funcionaria melhor de uma outra forma, né? Eu acho que agora nós vamos ter uma série de jogos no Maracanã, inclusive o de volta contra o Lanús. Aí, com esse tipo de ambiente, com o fator casa, o Madureira eu nem preciso falar, ele vai utilizar o Pedro, né? Assim como utilizou o Pedro no jogo contra o Palmeiras em casa, quando o Flamengo mandou, e foi a grande partida do Pedro ano passado, na minha visão. Mas, quando for jogar fora, além do menino Everton Araújo, ele tem que ter uma alternativa ofensiva que parece ser a preferida dele com o elenco atual, o Plata. Como o Plata está suspenso sempre dos jogos sul-americanos, ele não tem o Plata. E aí ontem deu tudo errado, acho que tanto da parte defensiva quanto da parte ofensiva. Mas, para mim, essa relutância em colocar o menino para jogar como titular até que o time se ajeita, aí é a maior teimosia, na minha visão. É a minha. E insisto, todos os momentos bons do Flamengo em 2026, e não foram tantos, tiveram o Everton Araújo na equipe principal.